Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui é o Economia em 5 Minutos, podcast do Banco BV, comigo Carlos Lopes e com Roberto Padovani. E essa semana a gente vai falar sobre o novo arcabouço fiscal, regra fiscal que vem substituir o teto de gastos, que tinha sofrido várias exceções ali ao longo dos últimos anos, particularmente no período da pandemia, e agora vem ser substituído por essa regra nova. E a expectativa do mercado era sobre se essa regra, primeiro, sinalizaria que as contas públicas vão melhorar ao longo dos próximos anos, a gente vai ter uma estabilização da dívida, e segundo, se ela seria crível, se dá para acreditar que o governo vai cumprir a regra que ele está apresentando ou se não. Bom, qual que é a regra que o governo apresentou? Primeiro, a primeira parte desse arcabouço são as metas de resultado primário. Então o governo colocou algumas metas de resultado primário para os próximos anos, com o primário melhorando ao longo desses anos. Então, isso em tese ajudando aí a reduzir a dívida pública. E o cumprimento ou não dessas metas de primário, com uma certa banda, um certo intervalo ali para esse cumprimento, não é uma meta estrita, mas o cumprimento ou não dessas metas tem implicações sobre a regra que o governo colocou para as despesas. E qual que é essa regra? As despesas só podem crescer 70% do crescimento das receitas. Então, se as receitas crescem um tanto em determinado ano, as despesas só vão poder crescer 70% desse ritmo. Então, com as despesas crescendo menos do que as receitas ao longo do tempo, em tese, você tem resultados primários melhores com o passar dos anos. Como um detalhe aí, que o crescimento das despesas, independente da regra, é limitado a 2,5% real ao ano, e se as receitas caírem, a despesa tem um mínimo de crescimento de 0,6% real. Então, em nenhum cenário, as despesas recuam, em termos reais. Elas sempre seguem crescendo, mais ou menos, a depender do comportamento das receitas. E caso a meta de primário não seja atingida, o ritmo de crescimento das despesas cai para 50%. Até aí, tudo bem, garantiria que o governo voltaria a ter superávites primários em algum momento. Mas tem dois problemas. O primeiro é que essa regra, pelos nossos cálculos, não atinge as metas que o governo está propondo. Ou seja, a gente vai precisar de um aumento de receita muito mais expressivo, talvez aumento de carga tributária, para conseguir cumprir essas metas de superávit primário nos próximos anos. E o segundo grande problema é que não tem nenhuma garantia que o governo vá cumprir essas regras, porque foram tirados todos os gatilhos, todas as punições caso o governo não cumpra. Então não há nada que obrigue o governo a cumprir essa meta, a não ser a própria reação negativa dos mercados. E então uma regra relativamente fraca e tem implicações importantes aí sobre o cenário, que é isso que o Padovani vai comentar agora pra gente. Carlos, você citou os principais problemas. Nossa estimativa é que para estabilizar a dívida pública no Brasil seria necessário um superávit primário da ordem de 2,5% do PIB. O governo tem sinalizado que ao final do mandato ele deve, se tudo der certo, alcançar o patamar de 1% de superávit, o que é aquém do necessário. E mesmo esse 1% de superávit ele vai depender de um aumento forte de receita, que dificilmente virá pelo ciclo econômico, pelo aumento do PIB, da arrecadação. Há também muitas restrições políticas para aumento de carga e o próprio ministro da Fazenda tem sinalizado que não é essa a saída. E por último, também há muita sensibilidade política para se retirar incentivos fiscais. A gente tem que lembrar que são temas como Zona Franca de Manaus, Simples, Cesta Básica, temas difíceis de serem trabalhados politicamente e socialmente. Ao mesmo tempo, a gente tem um problema de credibilidade das regras. Como elas provavelmente vão sair da Constituição, então há a impressão de que elas podem ser alteradas facilmente e, ao mesmo tempo, não há, como você mencionou, um mecanismo forte de correção e muito menos penalidades para o caso de não cumprimento. Ou seja, é difícil antecipar cenários de estabilidade de dívida. Num contexto global complicado, como o que a gente tem vivido, essa dinâmica desfavorável de dívida pública impede que se alterem variáveis importantes da economia, como câmbio, inflação, taxa de juros e crescimento. O que sobra, portanto, é que esse anúncio do novo arcabouço fiscal alterou pouco o cenário e pode, com isso, trazer muita frustração. Bom, essa história, nos falamos na próxima semana. Até lá!